A Bíblia tem dados históricos verdadeiros, personagens, fatos e datas, mas não é um livro de história. Tem localidades geográficas existentes no passado e atualmente, mas não é um livro de geografia. Tem gêneros e estilos literários, mas não é um livro de mitos, histórias, romance ou literatura. Não é livro de ciência, tal como antropologia, embora fale da origem do mundo e da humanidade. Entretanto, a interação de Deus com a humanidade é histórica, verdadeira, concreta, e a Bíblia tem como propósito oferecer verdades para a salvação. Seu objetivo é falar do relacionamento de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus, com seus semelhantes e o mundo. É indispensável estudar e conhecer o Antigo Testamento para poder compreender o Novo e aprender a relação entre os dois. É preciso, primeiramente, saber que a revelação bíblica está profundamente inserida na história, progressivamente manifestando o desígnio de Deus, agindo aos poucos e durante fases sucessivas. Apesar da resistência humana, Deus escolhe e pacientemente vai educando o seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, a pregação dos profetas é firme contra toda injustiça e violência, sendo instrumento da educação dada por Deus ao seu povo como preparação para o Evangelho. Deus revela-se justo e sua justiça extrapola a justiça humana e gera consequências na vida do crente. O Novo Testamento ou Nova Aliança atualiza e complementa o Antigo Testamento ou Antiga Aliança. A antiga é a promessa e a nova é a sua realização. Jesus Cristo é a plena realização da antiga e da nova aliança. O Novo Testamento é a interpretação do Antigo à luz do evento Jesus. A revelação adapta-se ao nível cultural e moral de épocas antigas, ao modo de transmissão oral e, depois escrita, com vários ajustes e acréscimos, quantas vezes muito posteriores, referindo a sentimentos, pensamentos, fatos e atos fraudulentos e violentos, sem denunciar explicitamente sua imoralidade. Isto é explicado a partir do contexto histórico, mas leituras, formações e pregações tolas, superficiais, sectárias e interesseiras costumam enganar cristãos e não cristãos sem conhecimento e sem acompanhamento mínimo e adequado, sobretudo quando se desconsideram comportamentos negativos que as pessoas sempre tiveram e continuam tendo, a começar pela hipocrisia. Seria errado desconsiderar as passagens bíblicas problemáticas, porém, é essencial desenvolver a consciência de que a leitura destas páginas requer a aquisição de uma adequada competência, através de uma formação que leia os textos no seu contexto histórico-literário e na perspectiva cristã, que tem como chave hermenêutica última, ou seja, interpretação, o Evangelho e o mandamento novo de Jesus Cristo realizado no mistério pascal. Pesquisas constantes, novas descobertas e a tecnologia avançada contribuem para que teólogos, arqueólogos, outros especialistas e estudiosos avancem ainda mais nas pesquisas e conhecimento da riquíssima história de 4.000 anos contida na Bíblia, para além do campo da fé e da religião. Estes pensadores e pesquisadores, cristãos ou não, ateus ou não, por vezes, até discordam entre si e se opõem duramente. No entanto, os excelentes, no caráter inclusive, o fazem em alto nível, dialogam, respeitam-se em suas diferenças, caminham e avançam. Eles sabem que a divisão gerada ao longo dos últimos séculos e que impôs passar a chamar de católica a Bíblia que vigorava desde sua formatação nos primeiros séculos da era cristã, e de protestante a edição que passou a ser realizada com a exclusão de alguns livros ou partes deles, começou a gerar incontáveis outras divisões, incalculavelmente mais que as ocorridas anteriormente, e que é de um reducionismo deletério a troca de farpas entre defensores intransigentes, incultos ou mal-intencionados de um ou de outro cânone. E o cânone ortodoxo? E o do judaísmo? Eles sabem que não são os únicos cânones bíblicos ou regras de fé,
embora outros tenham sido, no geral, mais propostos do que de fato usados. Aliás, desde antes de Cristo, não por acaso, se pode falar em judaísmos e, depois de Cristo, cristianismos. Eles sabem que os autores dos livros que a Igreja viria a estudar e pensar para selecionar e chamar de Novo Testamento, confiavam que os leitores já conheciam os livros que viriam a ser chamados de Antigo Testamento, que das 350 citações do Antigo Testamento contidas no Novo, 300 são tiradas da versão grega, chamada 70 ou Septuaginta, sendo esta a versão que os apóstolos adotaram desde o início da igreja que crescia e se organizava. Eles sabem que nos primeiros séculos do cristianismo havia livros escritos e sendo escritos, mas não ainda a Bíblia propriamente. Eles sabem que o cânone judaico só foi estabelecido décadas após a morte e ressurreição de Jesus, e o cânone cristão demorou um pouco mais. Foi preciso tempo, houve dificuldades e divergências, porém, para guardar o que é essencial para fazer memória e dar a conhecer Jesus, caminho, verdade e vida, foi preciso um discernimento eclesial. Enfim, eles, os especialistas e estudiosos, sérios e capazes, sabem que se deve interpretar a Bíblia em harmonia com a razão e com o conhecimento consistente que hoje é acessível a quem o queira. É um equívoco primário querer que a Bíblia diga o que ela não diz e que seja conforme padrões atuais e locais, de conveniências pessoais e de pequenos grupos, valer-se somente de versículos e perícopes que soem agradáveis, ler o texto ao pé da letra, ignorar ou distorcer o contexto, negar fato científico comprovado usando fato bíblico, tanto pior se esse fato bíblico for mal interpretado, dar por certo e verdadeiro mais ou somente o que o pregador, escritor ou cantor que se admira mais como fã dele ou dela, menos como fiel a Jesus e sua igreja, não importando vir a saber se o indivíduo admirado ou idolatrado é verdadeiramente digno. Com tanto conteúdo disponível, achar que basta orar e esperar que o, sem dúvida, indispensável Espírito Santo faça com que a pessoa que não estuda e não conhece o suficiente seja, sempre e indiscutivelmente, capaz de orar, pregar, ensinar e agir com elevado nível de qualidade, fidelidade e acerto. E, com todo o conteúdo disponível, ser suficientemente ingênuo e descuidado para não se esforçar para aprender a identificar e descartar o muito joio disfarçado e misturado ao verdadeiro trigo. Ainda mais agora, em tempos de internet e inteligência artificial explodindo em alcance e em capacidade, tanto para informar e formar, quanto para enganar e alienar. Mas, lamentavelmente, as pessoas, em grande parte, em pleno século XXI, a começar pelos cristãos, também quanto à fé, religião e espiritualidade, se contentam com superficialidades ou não se percebem vítimas de conteúdos superados, tendenciosos, mentirosos e fanatizados. Em livros, jornais, revistas, rádio, televisão e internet. Nos balcões e salões, nos portões ou portas das casas e dentro delas. Ao invés de formação, superstição. Ao invés de fundamentação, fundamentalismo. Ao invés de devoção, devocionismo. Ao invés de discernimento com embasamento, obtusidade e achismo. Até instituições de ensino são afetadas. Umas, por carência de alunos dotados de melhor formação intelectual, moral e ética. Outras, garantidoras de certificados de conclusão de cursos fáceis de concluir, mas não necessariamente capazes ou interessadas de oferecer aprendizado significativo. E assim se mantêm os que vivem a aprender e a ensinar com erros primários, não percebidos ou não admitidos. Isso também favorece a histórica e atualíssima existência de investidos e ordenados mal formados, folgados e acomodados. E favorece a histórica e atualíssima excrescência dos autoproclamados missionários, apóstolos, profetas, bispos e
tesoureiros de Deus, que não passam de fariseus e vendilhões piorados, espertalhões e charlatães, clérigos medíocres e de araque, dentre os quais os mais hábeis e mais hipócritas logo se tornam famosos, ricos e até milionários. 2 milênios depois, tal como sempre foi, com exceções, quem não crê ou crê diferente, ao invés de ser amado, abraçado ou, no mínimo, respeitado, é taxado como o errado a ser convertido ou descartado e até amaldiçoado. E, quando envolvendo cristãos, é em nome de Jesus, no entanto, de jeito nenhum, conforme Jesus. Também na fé e na religião, a infame tática populista de dividir as massas, polarizando-as com o nós contra eles, sempre foi utilizada e é atualíssima. Nas redes sociais virtuais e reais se flagra cada vez mais, mesmo entre as pessoas de boa índole, a facilidade de regredir para rancorosas, raivosas e belicosas, e a dificuldade de evoluir para pacientes, amorosas e conciliadoras ou pacificadoras. Enfim, prevalecem os reprováveis pensamentos, sentimentos e comportamentos registrados em textos da Bíblia, mas opostos à mensagem que ela contém e, principalmente, aos ensinamentos e testemunho dado pela sua personagem central. Apesar de tudo isso, dos muitos equivocados e desonestos enrustidos na igreja em todas as suas dissidências e nas dissidências destas, protagonistas de erros e injustiças terríveis que a história registra, apesar da vergonhosa e contraditória realidade que afeta multidões dentre os que tentam, se acham ou fazem de conta ser cristãos e dos seus críticos. Existem milhões de cristãos e não cristãos, sensatos e serenos, sendo majoritariamente mais piedosos que estudiosos, e minoritariamente mais estudiosos que piedosos. A evolução e disseminação da Igreja Bimilenar de Cristo, cuja contribuição para a evolução da humanidade é marcante e irrefutável, foi e é possível graças a incontáveis pessoas de boa vontade, a maioria delas, aliás, anônimas. Tendo-se claro que fé e oração são mais importantes que estudo e formação são cada vez mais importantes para embasar a fé e a oração. Fé e razão juntas. Portanto, embora equivalha a malhar em ferro frio e a nadar contra a correnteza, estudiosos, clérigos e leigos, bem formados, honestos e equilibrados, valendo-se também da maravilhosa tecnologia, conforme continuem eles mesmos lidando com suas limitações e falhas e se aperfeiçoando, devem perseverar em ajudar aos interessados de boa fé e boa vontade, cristãos ou não, que queiram aprender a aprofundar o fantástico conteúdo da Bíblia, corretamente, por meio de uma leitura que leve a descobrir o seu significado à luz do mistério de Cristo. Provérbios capítulo 31, versículo 26, diz: Fala com sabedoria, ensina com amor. Galileu Galilei disse: A Bíblia não nos diz como é o céu, mas como chegar ao céu. São Jerônimo disse, referindo à Bíblia: Na casca, fel, no miolo, mel. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, disse: Creio para entender, entendo para crer. Eu digo: seja conforme seu caráter seja conforme o de Jesus. E Jesus disse: Sem mim nada podeis.